tá? Vamos lá, então. Bom, então, nesse momento de pandemia, né? Estamos fazendo uma aula de revisão para o Enem, né? Abordando vários conteúdos de química aí e vamos começar conversando sobre a constituição da matéria, né? A matéria ela é constituída, sempre teve essa preocupação sobre qual era a constituição da matéria, né? Se eu pegasse um pedaço de papel e fosse cortando pedacinho por pedacinho, né? Chegasse no último pedacinho, como seria chamado aquele último pedacinho, do que era feita a matéria, né? Aí, lá na antiguidade, dois filósofos, Leucipo e Demócrito, né, falaram que a matéria era constituída de átomos. O que significava átomo? Átomo significava não divisível. Bom, evidentemente que a ciência ela vai evoluindo, né? E à medida que o tempo foi passando, foram surgindo as teorias atômicas, né? Para falar qual que era a composição do átomo. A primeira teoria que veio foi a teoria de Dalton, né? Que Dalton dizia que o átomo ele era maciço, esférico, indivisível, como se fosse uma bola de bilhar. Na sequência, veio um outro cientista, denominado Thomson, né? Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Thomson fez alguns experimentos e percebeu que aquela teoria que o átomo era indivisível não estava correta. Na verdade, no átomo existiam partículas de cargas negativas. Essas partículas de cargas negativas eram os elétrons, né? Aí Thomson disse que essas partículas de cargas negativas, ou seja, os elétrons, estavam distribuídos em um fluido de carga positiva. Bom, a partir daí, o modelo de Thomson foi associado como se fosse um pudim de passas, né? Eu penso mais ou menos como se fosse um panetone. As frutas cristalizadas seriam os elétrons, né? E a massa do panetone seria o fluido de carga positiva. Bom, depois, mais para frente, dois cientistas, Rutherford e Bohr, né, fizeram alguns experimentos, bombardearam uma placa de chumbo com material radioativo, observaram o comportamento das partículas nesse bombardeamento. Tem alguém que está com o áudio aberto, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aí, por favor. Né? Bom, e a partir desse bombardeamento com material radioativo da lâmina, da placa de chumbo, observaram o comportamento desse feixe e, então, propuseram um modelo que é aceito atualmente, né? Que é o modelo de Rutherford-Bohr. No modelo de Rutherford-Bohr, o átomo possui duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Né? No núcleo estão presentes os prótons e os nêutrons, sendo que os prótons são as partículas de cargas positivas, e na eletrosfera estão presentes os elétrons. E os elétrons são as partículas de carga negativa. E também tem o modelo atômico atual, que é uma junção de Rutherford-Bohr, e que também traz a discussão sobre a posição dos elétrons, que aí entra camadas K, L, M, né? Que entra um pouco de química quântica, que a gente também vai conversar a respeito dele na nossa revisão de hoje. Bom, no modelo atômico atual, né, que é a junção de Rutherford-Bohr, a gente aprendeu a fazer o diagrama de Linus-Pauling, né, para poder fazer a distribuição dos elétrons na camada. A gente tem vários tipos de orbitais. A gente tem os orbitais do tipo S, os orbitais do tipo P, os orbitais do tipo D, os orbitais do tipo F. No orbital do tipo S cabe até 2 elétrons. Nos orbitais do tipo cabem até 6 elétrons. Nos orbitais do tipo D, cabe um total de 10 elétrons. E nos orbitais do tipo F, cabem até 14 elétrons. Né? Então, a gente tem 7 camadas eletrônicas. A primeira camada, a gente só tem orbital do tipo S com 2 elétrons. A segunda camada, a gente tem orbital do tipo S e orbital do tipo P. Na terceira camada, a gente tem orbital do tipo S, do tipo P e do tipo D. Na quarta camada já surgem os orbitais do tipo F, assim como na quinta camada, e depois a gente vai diminuindo. Na camada 6, a gente conhece elementos químicos que tem até os orbitais do tipo D, e na sétima camada a gente tem elementos químicos com orbitais do tipo S e do tipo P. Quando a gente vai fazer a distribuição dos elétrons nas camadas
E aí, será que eu voltei para a chamada? Vocês conseguem me ouvir? Tá tendo compartilhamento aí? Tá tudo certinho? Consigo ouvir agora, professor. Pronto, eu acho que aconteceu alguma coisa aí que eu não consigo identificar, mas vamos lá. Nunca aconteceu esse problema, mas hoje, como tem mais gente... E a apresentação, tá aparecendo aí para vocês, tudo certinho? O compartilhamento está certo. Está no Pronto. slide modelo atômico atual. Isso, então beleza. Estava falando dos tipos de orbitais, né? E quando a gente vai fazer distribuição eletrônica, a gente tem que tomar cuidado, porque não é só seguir a sequência, né? 3s2, 3p6, 3d10, porque a gente fala de níveis energéticos, né? Então, ao invés de ir para o 3p6, 3d10, depois do 3p6, o elétron acaba entrando no orbital 4s2 para depois entrar na terceira camada no orbital do nível D. Então, esse chama o diagrama de níveis energéticos de Linus Pauling. E a gente utiliza esse diagrama para poder fazer a distribuição eletrônica. Por exemplo, eu peguei o elemento químico cobalto. O que diferencia um elemento químico do outro é exatamente o número atômico, né? Que a gente representa pela letra Z. E número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que existe no átomo, né? Então, um elemento químico, se a gente está falando do átomo de cobalto, ele apresenta número atômico igual a 27. Se é um átomo, a quantidade de cargas positivas tem que ser igual à quantidade de cargas negativas. Beleza. Então, se ele tem 27 prótons, ele vai ter também 27 elétrons. Se eu for fazer distribuição eletrônica até atingir o número de 27, eu vou utilizar o diagrama de Linus Pauling. Primeira camada, orbital S com 2 elétrons. Segunda camada, orbital S com 2 elétrons. Foram 4 elétrons por enquanto, mas a gente tem que chegar até 27 elétrons. Segunda camada orbital do tipo P com 6, total de 10. Terceira camada, 3s2, 3p6. Se você seguir aqui, depois o 3d10. Não, mas a gente tem que seguir as setinhas corretamente para poder fazer a distribuição eletrônica. Depois do 3p6, vem 4s2. E aí faltam um total de 7 elétrons. O orbital D cabe até 10, mas eu só preciso colocar mais 3d7. Então, o elemento químico cobalto tem um total de 4 camadas. Na primeira camada ele possui 2 elétrons. Na segunda camada ele possui 8 elétrons. Na terceira camada ele possui 2 com 6, 8. Com 7, 15 elétrons na terceira camada. E na camada de valência, que é a camada mais distante do núcleo, ele possui um total de 2 elétrons. E no nível mais energético, quantos elétrons ele possui? 7. Mas e na camada de valência? A quarta camada é a camada de valência, então ele possui um total de 2 elétrons. Bom, isso é um pouquinho a respeito do modelo atômico atual, e eu já comentei no slide anterior com vocês que o que diferencia os elementos químicos são os números atômicos, né? A gente possui atualmente na tabela periódica um total de 118 elementos químicos diferentes, né? Esses elementos químicos estão dispostos na tabela periódica em ordem crescente do número atômico. Então, o hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3, o berílio é 4 e assim sucessivamente, até que o último elemento conhecido até hoje é aqui com o número atômico igual a 118. Se eu falar a respeito dos orbitais, a gente sabe que aqui, né, os metais alcalinos terminam a distribuição eletrônica em S1. Sempre que eu fizer a distribuição eletrônica e estiver falando de um átomo do metal alcalino, vai acabar a distribuição eletrônica em S1. Né? Se eu estiver falando do metal alcalino terroso, aí são a família 2A ou grupo 2 da tabela periódica, que terminam a sua configuração eletrônica quando o átomo em S2. Depois, se eu estiver falando do grupo 13 ou a família 3A da tabela periódica, aí já vai para P. Aí aqui é P1, P2, P3, P4, P5, e os gases nobres terminam em P6, com exceção do hélio, porque o hélio tem número atômico igual a 2, então ele termina em S2. Todos os demais gases nobres acabam em P6. Por que acabam em P6? 2 daqui com mais 6 daqui, os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, né? Configuração que dá a eles uma certa estabilidade. Então, os gases nobres não unem-se a outros elementos químicos para formar molécula, porque eles já possuem estabilidade. Se eu falar dos elementos dos metais de transição, os metais de transição, quando estão na forma de átomo e eu faço a distribuição eletrônica, vão acabar em D, né? E aqui, os metais de transição interna acabam em as suas configurações eletrônicas em F. Bom, tem algumas relações, quando a gente está estudando os átomos, que são chamadas de relações interatômicas, né? Nas relações interatômicas, a gente sabe que existe basicamente 3, que a gente chama de isótopos, isótonos e isóbaros.
O prefixo iso significa igual, né? Os isótopos são elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de prótons, né? Então, vão ser elementos químicos do mesmo elemento químico, não tem como ser isótopo e ser diferente, porque se é a mesma quantidade de próton, e o que caracteriza o elemento químico é o número atômico, então vai ser sempre o mesmo elemento químico. Eu posso ter carbono com número atômico igual a 6 mais carbono 12, e eu posso ter carbono com número atômico igual a 6 com massa 3, né? Carbono 12, 13 e 14 são as 3 massas possíveis para carbono. Mas eu posso ter nitrogênio com número atômico igual a 6? Com número atômico igual a 6? Não, número atômico igual a 6 sempre vai ser carbono, tá? Eu posso também ter isótonos. O N, olha lá, que eu deixei até grifadinho aqui, né? O N significa mesmo número de nêutrons. Então, são elementos químicos diferentes que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. E, por fim, os isóbaros, né? Os isóbaros são elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Por exemplo, eu tenho argônio 40, eu tenho cálcio 40. O número atômico deles vão ser diferente. Se eu pegar na minha tabela periódica, o número atômico do cálcio é 20 e o número atômico do argônio é 18. Mas existe argônio com massa 40 e existe argônio com massa... E existe carbono com massa 40. Então, a gente diz que esses daí são isóbaros. Mas também existe argônio com outras massas, existe cálcio com outras massas, tá? Mas quando eu estou falando do argônio de massa 40 e o cálcio de massa 40, eles são isóbaros. Eles são isótopos? Não, nunca serão isótopos. O argônio tem número atômico igual a 18, o cálcio tem número atômico igual a 20, né? Então não tem como eles serem isótopos. E eles vão ser isótonos? Como que eu calculo para ser isótonos, né? Tem aquela formulinha lá que fala que número de massa é igual à quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, mais a quantidade de nêutrons. Nunca eles vão ser isótonos, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando. Porque se é 40, aqui a massa dos dois é 40, porque eles são isóbaros. O número atômico de um é 18, a quantidade de nêutrons vai ser 22. O número atômico do outro é 20, a quantidade de nêutrons vai ser 20. Então, eles não vão ser isótonos. Mas existem elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons, que a gente denomina esses elementos de isótonos. Beleza? Ah, professor, mas eu posso confundir qual que é o número de massa. Quando eu vejo um elemento químico, eu posso confundir qual que é o número de massa e qual que é o número atômico. Eu vou dar uma dica para você. A massa não é a soma do número atômico mais a quantidade de nêutrons? Então, a massa tem que ser maior que o número atômico, né? A massa não está no núcleo do átomo. Quem que está no núcleo do átomo? Os prótons e os nêutrons. Então, a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Prótons é a mesma coisa que número atômico. Então, olha só, peguei o sódio aqui. O sódio ele tem massa 23 e número atômico igual a 11. Como que eu sei que esse daqui é massa? Porque esse valor aqui, ele é maior do que esse. Ah, por que não está 23 aqui, professor? Está 22,9898. É porque aqui é a massa média dos isótopos, né? A gente tem sódio que pesa 23, a gente tem sódio que pesa 22, tem sódio que pesa 24. O número que é apresentado na tabela periódica, tem tabela periódica que já arredonda, que tem, né, uma menor precisão. Tem tabela periódica que deixa lá toda a dízima, todos os números, né, que vem depois da vírgula lá que a gente fala, né? Então, depende da tabela periódica, porque tem elementos químicos que apresentam vários isótopos e aí é apresentado uma média ponderada. Não é aquela média 3, 7, 8 e 6, qual que é a minha média? Ah, a média é 7. Não. Aí tem peso, né? Ah, eu tirei 7 na prova que tinha peso 70%. Eu tirei 8 na prova que valia 20% e eu tirei 6 na prova que valia 10%. Aí eu faço considerando a porcentagem e aí que eu consigo calcular qual que é a massa do meu elemento químico para poder colocar na tabela periódica. Então, só que aí ao invés de ser a nota da prova, é o peso do elemento químico, e ao invés de ser a porcentagem que corresponde àquela prova na avaliação, é a porcentagem que a gente tem daquele isótopo disponível na natureza para poder configurar na tabela periódica. Existem elementos que são monoisotópicos, ou seja, o que é um elemento monoisotópico? Só tem um isótopo. Se ele só tem um isótopo, ele só tem um número atômico, evidentemente, ele só tem um número de massa e um número de nêutrons. Se eu pegar, por exemplo, o arsênio ele é monoisotópico. Só existe o arsênio com massa 75, tá? Então não existe arsênio 76 e arsênio 74, beleza? Mas a maioria dos elementos químicos apresentam vários isótopos.
Se eu pegar no caso do sódio, eu peguei o sódio porque ele é um elemento que está presente no nosso dia a dia, ele é um metal, né? Quando a gente tem o cloreto de sódio, a gente tem um sal e uma molécula, a gente não tem o elemento químico que sódio puro, né? O elemento químico sódio puro, ele é um metal cinzentado, ele é mole, ele é extremamente reativo, porque ele tem só um elétron na camada de valência. Se eu fizer a distribuição de 11, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem 3 camadas, né? Então, olha só aqui. O sódio ele tem 3 camadas. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda camada ele tem 8, e na terceira camada, que é a camada de valência, ele tem apenas 1 elétron, tá? Ele é muito reativo, por quê? Porque esse 1 elétron aqui, ele é louco para perder esse elétron, né? Para poder ficar com configuração de gás nobre, para poder ficar estável, com 8 elétrons na camada de valência. Então, se eu jogar uma pedrinha de sódio dentro de um copo de água, ele vai ficar rodando ali, e a gente vai ver até sair fogo, porque libera muito calor térmico, e porque esse elétron está saindo do sódio ali, né? É até interessante de se observar. Se eu fizer aplicar essa continha aqui, massa é igual a prótons mais nêutrons, número atômico mais nêutrons, eu vou descobrir que o sódio tem um total de 12 nêutrons, né? Então, a disposição de um átomo de sódio, se eu fosse desenhar, seria mais ou menos isso daqui, ó. O núcleo, onde está a massa, onde eu tenho 12 nêutrons e 11 prótons, e a eletrosfera. Quantas camadas eu tenho na eletrosfera? Faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, tem um total de 3 camadas, camada K, L e M. A gente tem, os elementos são conhecidos atualmente até 7 camadas, tem um que só tem 1, tem um que tem 2, o que tem 7 camadas vai ser maior do que o elemento químico que só tenha 2 camadas, o raio, que a gente chama de raio atômico, com 7 camadas vai ser muito maior, então aí a gente vai falar de propriedades periódicas que a gente fala daqui a pouquinho na nossa revisão. Mas falando do nosso átomo de sódio, o núcleo está a massa com 11 prótons e 12 nêutrons. Se eu somar os dois, eu vou ter a massa. E a eletrosfera, onde estão os elétrons, e a eletrosfera praticamente não possui massa. Beleza? Bom, dando continuidade, além dos átomos, né? Os átomos a gente tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Eu tenho 5 prótons, eu tenho 5 elétrons, cargas positivas igual à quantidade de cargas negativas, então não está sobrando carga positiva e nem está sobrando carga negativa, então eu tenho um átomo. O que é um íon? Um íon é quando um átomo perde ou ganha elétrons, né? Se um átomo perder prótons, a gente vai entrar no caso de radioatividade, né? Mas a gente fala que um átomo ele nunca vai perder ou ganhar prótons. Ele pode apenas perder ou ganhar elétrons, tá? E se ele perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser um átomo e passa a ser um íon, porque a quantidade de prótons fica diferente da quantidade de elétrons. Lembrando, elétrons são cargas negativas. Então, se ele ganhar elétrons, ele está ganhando carga negativa. Então, aí, vamos supor, eu sou um átomo, eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Eu ganhei 2 elétrons. Olha só, meus 3 positivos cancela 3 negativos, mas fica sobrando 2 negativos. Então, um átomo, ao ganhar elétrons, ele se transforma num íon, mas um íon de carga negativa. E o íon de carga negativa é denominado de ânion, tá? Agora, um átomo também pode perder elétrons. Eu tinha 5 prótons, 5 carga positiva, e 5 elétrons, 5 carguinhas negativas. Se eu perder um elétron, o que vai acontecer? Perdi um elétron, então agora está sobrando uma carga positiva, né? Então, ao perder um elétron, um átomo se transforma num íon, um íon de carga positiva, né? E o íon de carga positiva é denominado de cátion. Então, íon de carga negativa, ânion. Íon de carga positiva, cátion. O íon de carga negativa ganhou o elétron. O íon de carga positiva. Aí eu trouxe aqui um exemplo rapidinho. O sódio tem número atômico igual a 11. Se eu estou falando do átomo de sódio, pronto. Aí depois eu posso falar para vocês a respeito da parte de radioatividade. No final da aula eu posso abordar um pouquinho de radioatividade com vocês, que é decaimento de partícula alfa, beta e gama. Mas a gente conversa no final. Por enquanto, vamos caminhando aí com a sequência do assunto, que é átomos e íons. Eu estou falando do átomo de sódio, não tem nenhuma carguinha, número atômico igual a 11. Quantidade de prótons? 11 prótons. Número atômico vai ser sempre igual à quantidade de prótons. E a quantidade de elétrons? Se é o átomo, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa, 11 prótons e 11 elétrons. E se eu estiver falando de Na+? Opa, Na+ tem uma carguinha, então não é mais um átomo, se trata de um íon, né? Então, é um íon de carga positiva, a gente chama de cátion.
Número atômico igual a 11, não vai mudar a quantidade de prótons, ele continua tendo 11 prótons, mas e a quantidade de elétrons? Pronto, se tem a carguinha, significa que houve alguma alteração na quantidade de elétrons, né? Se a carga é positiva, significa que ele perdeu elétrons. Mais, só mais, então significa que é mais um. Então significa que ele perdeu só um elétron. Então o Na+ tem um total de 10 elétrons. Se eu pegar o oxigênio, e lá na tabela periódica, o oxigênio tem número atômico igual a 8. Se eu estou falando do átomo oxigênio, ele vai ter 8 prótons e ele vai ter também 8 elétrons. Mas se eu estiver falando do íon O-2, o que significa O-2? Significa que trata-se do elemento químico oxigênio, portanto, o número atômico de qualquer oxigênio que exista na face do mundo, da galáxia, o número atômico do oxigênio é igual a 8. Quantidade de prótons também vai ser igual a 8 se for oxigênio. O que significa o -2? Significa que virou um íon. -2 significa que recebeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 8, recebendo mais 2 elétrons, ele vai ficar num total de 10 elétrons. Beleza? Bom, então vamos guardar aí que o átomo pode perder ou ganhar elétrons, mas ele nunca vai perder ou ganhar prótons. Beleza? Senão vai ser decaimento, a gente vai entrar em radioatividade, vai se transformar em outro elemento químico. Bom, dando continuidade, vamos falar então um pouquinho da tabela periódica, né? Já fiz um link anteriormente, os átomos estão dispostos na tabela periódica. A tabela periódica ela é composta de 18 colunas, que a gente chama de grupos ou famílias, né? Aí o PAC recomenda que a gente faça a numeração de 1 até 18 em cada uma das colunas, né? E 7 linhas, então camada K, L, M, N, N, O, P, Q, né? Então, Mendeleev, quando propôs a tabela periódica, né, que foi a associação dos elementos químicos de acordo com as suas características similares, então tem tudo uma explicação para essa composição da tabela periódica atual, né? Terminam em S1, terminam em S2, terminam em D, terminam em P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, terminam em F, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tem lá a distribuição eletrônica de Linus Pauling só até 7, mas a gente tem uma série de propriedades que são semelhantes. Os elementos da família 1A, ou grupo 1 da tabela periódica, eles têm só um elétron na camada de valência. Então, eles têm tendência a perder esse elétron. Eles querem perder esse elétron. Então, será que é difícil ionizar esses elementos químicos? Será que é difícil tirar esse elétron? Não, é facinho tirar esse elétron da camada de valência dele. Agora, os gases nobres. Os gases nobres já são estáveis, né? Eles têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que tem 2. Será que é fácil tirar um elétron da camada de valência dele? Não, é super difícil você tirar um elétron da camada de valência dele. Então, eles têm energia de ionização extremamente alta, né? É uma propriedade periódica, energia de ionização. Outra propriedade periódica que a gente pode falar é a propriedade periódica do raio atômico, né? Quem será que é maior? Quem tem uma camada só na eletrosfera ou quem tem 7 camadas na eletrosfera? Se eu pegar o hidrogênio, a distribuição eletrônica dele vai ser um S1, ou seja, ele só tem uma camada, ele só tem a primeira camada eletrônica. Se eu pegar o frâncio e fizer a distribuição eletrônica dele, como ele está na 7ª linha aqui, na 7ª linha, e na primeira coluna, ele vai acabar em 7S1. Ele tem a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, a camada 5, a camada 6, a camada 7. Quem vai ser maior? O hidrogênio ou o frâncio? O frâncio vai ser muito maior. À medida que a gente vai descendo na tabela periódica, normalmente vai acontecendo o quê? Vai aumentando o raio atômico. O raio atômico é outra propriedade periódica. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das propriedades periódicas. Eu comecei aí com um exemplo, né? Colocando 3 elementos químicos diferentes e uma simulação com o tamanho desses elementos químicos. Eu peguei o átomo do hidrogênio, o átomo do oxigênio e o átomo do bromo, né? Se eu pegar o hidrogênio, ele só tem configuração 1s1, então ele é um átomo muito pequenininho. Já se eu pegar o oxigênio, 1s2, 2s2, 2p6, ele apresenta 2 camadas. A primeira camada com 2 elétrons e a segunda camada com... Não é 2p6, é 2p2. A segunda camada com... É 2p4 aqui, porque a segunda camada ele vai ter um total de 6 elétrons, né? Então ele vai ter só 2 camadas, então ele já é maior que o hidrogênio. E se eu pensar que o número atômico do oxigênio não é 6, o número atômico do oxigênio é 8, né? Ele está na família 6A, ele vai terminar em P4 e vai ser um total de 6 elétrons, porque vai ser 2 daqui com mais 4 daqui, vão ser 8 elétrons na camada de valência, vão ser 6 elétrons na camada de valência. O bromo já é um elemento maiorzão, número atômico igual a 35,
se eu fizer distribuição eletrônica, ele possui até 4 camadas. Então, o tamanho dele, se comparado ao hidrogênio, que é pequenininho, ao oxigênio, que é um pouquinho maior, o bromo já é bem maior. Ele possui 4 camadas. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 8. Na terceira camada, ele tem 18. E o bromo está na família 7A. Ele é um halogênio. Ele possui um total de 7 elétrons na camada de valência. Se eu pensar em outra propriedade, se eu pensar em afinidade eletrônica, que é a vontade de ganhar elétrons, o bromo com 7 elétrons na última camada, ele está louco para ganhar um último elétron, para poder ficar com configuração de gás nobre. Então, ele tem uma afinidade eletrônica muito alta, né? Diferente dos elementos da família 1A, 2A, que possui só um elétron ou 2 elétrons na camada de valência, então eles têm tendência a doar elétrons. Eles têm baixa afinidade eletrônica. Eles têm baixa energia de ionização, porque é fácil ionizar eles. Beleza? Então, são propriedades aí que a gente tem uma série de propriedades eletrônicas que é bom a gente dar uma olhadinha quando a gente for estar estudando para o Enem, né? Aqui eu trouxe um slide que vai apresentando para vocês mais ou menos o raio atômico. Se a gente observar aqui dentro de uma mesma família, dentro do mesmo grupo, à medida que a gente desce, o raio atômico vai aumentando. E se eu observar dentro de um mesmo período, né? Dentro do mesmo período, dentro de uma mesma linha, o raio atômico ele vai aumentando da direita para a esquerda, né? Com exceção dos gases nobres, porque os gases nobres já são estáveis, né? Mas, de maneira geral, eu falo que cresce de cima para baixo e o raio atômico cresce da direita para a esquerda. Ah, mas por que não cresce se aqui está aumentando a quantidade de elétrons? Por que não está crescendo o tamanho? Porque aqui, sei lá, aqui 1, 2, 3, 4... Aqui o número atômico é 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, se aqui o número atômico é 3 e aqui o número atômico é 9, por que aqui é menor que aqui? Se aqui teria 9 elétrons. Mas o que acontece? Aqui eu tenho 9 elétrons, mas eu tenho 9 prótons para cuidar de só 2 camadas. Aqui, 1s2, 2s1, tá? Segunda camada. Aqui eu tenho 1s2, 2s2, 2p5. Né? Para completar os 9. Aqui eu tenho 9 prótons no núcleo para cuidar de 2 camadas. Então, eles estão exercendo uma força muito grande e puxando a eletrosfera muito próxima do núcleo. Se está puxando muito a eletrosfera, o que está acontecendo com o tamanho do átomo? Está diminuindo. Aqui eu tenho só 3 elétrons para cuidar de 2 camadas. Então, o raio acaba ficando um pouquinho maior, né? Então, o crescimento do raio atômico é de cima, isso chama carga efetiva, tá? De cima para baixo, ou seja, os maiores estão aqui embaixo, e da direita para a esquerda, beleza? Bom, outras propriedades eletrônicas, energia de ionização, é a energia necessária para tirar um elétron da camada de valência. Quem é da família 1A tem um elétron na camada de valência, ele está louco para perder aquele elétron, então não é difícil tirar aquele elétron. E quem é da 7A? E os gases nobres? É fácil tirar os elétrons dele? Não, eles já estão estáveis. 7A quer ganhar elétron. Então vai ser difícil você conseguir tirar um, né? Então a energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita. E dentro do mesmo grupo? Eu tenho lá um elemento grandão, o césio, e o lítio, um elemento pequenininho. Deixa eu dar uma... Bom, desculpe. O césio e o lítio, o que vai acontecer? O césio é grandão, o elétron está lá longe. O lítio não, ele é pequenininho. Os dois querem perder elétrons, eu concordo. Mas o lítio, para você tirar o elétron dele, como ele está próximo do núcleo, exerce uma força ali sobre aquele elétron que acaba sendo difícil você conseguir tirar aquele elétron. Está próximo, ele é um elemento químico mais ágil. Então você encontra um pouco de dificuldade para remover aquele elétron, enquanto que do césio, como ele já nem quer o elétron, está lá longeão, fica fácil você remover. Então, dentro de uma mesma família, do mesmo grupo, a energia de ionização ela cresce de baixo para cima. É fácil tirar elétron de quem está aqui embaixo e difícil de tirar elétron de quem está aqui em cima, tá? Porque eles são pequenininhos, então a carga efetiva acaba sendo maior. Se eu retirar o primeiro elétron, pega o sódio, 3s1, tirei o primeiro elétron, ele está em 2p6. Vai ser fácil eu tirar o segundo elétron? Não. À medida que eu vou tirando um elétron, 2 elétrons, vai ficando cada vez mais difícil remover elétron. Então, a primeira energia de ionização, ela vai ser sempre menor do que a segunda, que vai ser sempre menor do que a terceira, né? Então, pega o magnésio.
A primeira energia de ionização do magnésio, lembrando, o magnésio está na família 2A, grupo 2 da tabela periódica, termina a configuração eletrônica em 2s2. E aí, você tirou o primeiro elétron dele, ficou S1. Não foi muito difícil tirar o primeiro. Não vai ser muito difícil também tirar o segundo, porque se você perder o segundo, ele vai ficar com configuração de gás nobre, mas vai ser mais difícil do que tirar o primeiro. Aí você tirou o segundo, pronto, ele está com configuração de gás nobre. O terceiro vai ser muito difícil. Requer muita energia para poder tirar, por exemplo, o terceiro elétron do magnésio. Tá? Então, como cresce? A primeira energia de ionização cresce da esquerda para a direita e cresce de baixo para cima. E a primeira energia de ionização é menor do que a segunda, que vai ser menor do que a terceira, que vai ser menor do que a quarta. Imagina, você tem 9 prótons, 9 elétrons. Beleza, tirar o último não está tão difícil. Mas aí você tirou, você ficou com 9 prótons e 8 elétrons. 9 positivo para cuidar de 8 negativo. Vai ficar difícil você tirar. Vamos supor que você tirou, fez a segunda energia de ionização. Aí ficou 9 cargas positivas com 7 cargas negativas. Vai ficar ainda mais difícil a terceira energia de ionização. Beleza? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho um exemplinho aqui, ó. Tirar a primeira foi um pouquinho mais fácil. A segunda está sendo um pouco mais complicada. A terceira, assim sucessivamente. Do mesmo elemento químico. Tem outras propriedades, né? A eletronegatividade, a eletroafinidade. Depois eu vou disponibilizar esse material para o pessoal da ITI 41. Vocês vão poder dar uma olhada. Então, lembra de dar uma estudada um pouquinho aí nas outras propriedades periódicas, mas a principal é a energia de ionização e raio atômico, tá? Bom, eu tenho os átomos, tenho os íons, dificilmente eles existem sozinhos na natureza, né? O que eles fazem para poder, então, existir na natureza? Eles unem-se uns aos outros. Eles se unem dando origem às moléculas, né? Então, os gases nobres já têm esse nome de nobre porque eles já são estáveis. Os outros elementos químicos unem-se uns aos outros através de ligações químicas, né? E para conseguir ficar com configuração igual às configurações dos gases nobres. A gente tem um monte de moléculas aí que eu posso citar para vocês que está presente no nosso cotidiano, né? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a molécula de água, a molécula de glicose, a molécula de sulfato de alumínio. À medida que a gente vai aumentando a quantidade de átomos, a gente vai aumentando a complexidade da molécula, né? O NaCl, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Formou o NaCl. Se eu for calcular a massa do NaCl, eu pego a massa do sódio, pego a massa do cloro e descubro qual que é a massa da molécula NaCl. O Na é 23, o Cl é 35,5, o cloreto de sódio pesa 58,5 unidades de massa atômica. E o H2O? Pronto, no H2O tem que lembrar que são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. O hidrogênio pesa 1, então 2 vezes 1, 2. O oxigênio pesa 16. Então, 2 mais 16, a água vai pesar 18 unidades de massa atômica. Né? Tem gente que fala que a água pesa 17. Não, 17 não, né? 2 vezes 1, hidrogênio 1, outro hidrogênio 1, oxigênio 16. Somando tudo, vai dar 18. A glicose já é bem mais complexa, né? Bem maior. São 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Se eu for calcular a massa molecular, eu tenho lá 6 vezes 12, cada hidrogênio pesa 12, mais 12 vezes 1, que cada hidrogênio pesa 1, mais 6 vezes 16. Então, a molécula de glicose vai pesar 180 unidades de massa atômica. O sulfato de alumínio eu coloquei como exemplo, porque a gente não pode esquecer que o número de fora multiplica o número de dentro. Eu tenho 2 alumínios, mas eu tenho também 3 enxofres e eu tenho também 12 oxigênios, tá? Se eu for calcular a massa, eu tenho que levar em consideração 3 enxofres e 12 oxigênios. Vai ser uma molécula bem grandona também, tá? Essas daqui são denominadas de fórmula molecular. Eu posso também fazer a fórmula mínima, quando dá para simplificar. Aqui dá para simplificar tudo por 6, então seria CH2O, é a fórmula mínima da glicose. Aqui já está simplificada, essa daqui não dá para simplificar, essa daqui também não dá para simplificar, então essas já são a fórmula mínima. Também tem como representar em fórmula percentual. Na fórmula percentual, eu levo em consideração a massa. A massa total da glicose é 180. De carbono, 6 que pesam 12. 72 vão ser quantos por cento? Então, eu faço 180 é 100%, 72 é X. Esse X que eu encontrar, eu vou colocar aqui da porcentagem de carbono. H12. Então são 12 vezes 1, 12 é a massa do hidrogênio. Então, vai ser 180 100%, 12 vai ser X. E aí vai dar C, porcentagem de carbono, H, porcentagem de hidrogênio e O, porcentagem de oxigênio. Beleza? Então, são a maneira mais tradicional de apresentar
é a fórmula molecular, mas existem outras fórmulas, tá? Se eu mudar para a fórmula mínima, tem vários compostos que apresentam a fórmula CH2O, não vou saber que é a glicose, né? Mas existe também a fórmula mínima. Bom, então eu falei que os átomos se unem uns aos outros, dando origem às moléculas, né? E essas uniões podem ser através das ligações químicas. Existem basicamente 3 tipos de ligações, né? Eu falo bastante das ligações iônicas e das ligações covalentes, mas existem também as ligações metálicas. Nas ligações iônicas, a gente tem uma espécie que quer doar elétron, que se une com uma espécie que quer receber elétrons, e a transferência de elétrons de uma espécie para outra, né? Então, surgem carga positiva e carga negativa, então essas moléculas apresentam uma junção muito forte por causa dessas cargas, então elas vão apresentar temperatura de fusão elevada, temperatura de ebulição elevada, né? Porque a transferência de elétrons surge cargas, então começa a surgir interação eletrostática entre essas moléculas, que faz com que aumente a temperatura de fusão, que aumente a temperatura de ebulição. Já nas ligações covalentes, a gente tem, nas ligações iônicas, geralmente são metais unidos a metais. O lado, até a família 3A da tabela periódica, até o grupo 13, né, unido com os elementos químicos do grupo 15 para frente, exceto os gases nobres, né? Então, aí a gente tem, por exemplo, as ligações iônicas. Nas ligações covalentes, a gente tem elementos químicos que apresentam afinidade eletrônica parecidas. São elementos químicos que querem ganhar elétrons. Então, quando dois quer ganhar, um não vai doar para o outro. O que eles vão fazer? Eles vão fazer compartilhamento de pares de elétrons. Eles vão compartilhar entre eles, né? E a partir daí vão conseguir configuração de gases nobres, né? Porque eles unem-se uns aos outros para ficar com configuração de gás nobre. Antigamente a gente falava, unem-se uns aos outros para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Teoria do octeto. Mas a gente sabe que tem o hélio, que é um gás nobre, que não tem 8 elétrons na camada de valência, é estável. O hélio tem 2. O hidrogênio se une para ficar com 2. O lítio, ele só tem 3, ele perde um elétron, fica com configuração do hélio, com 2 elétrons, né? Então, hoje a gente fala, para tentar ser mais específico do que a teoria do octeto, a maioria dos elementos químicos unem-se para ficar com 8 elétrons na camada de valência, beleza. Mas o correto é a gente falar que eles se unem para ficar com configuração de gás nobre, tá? E tem a ligação metálica, né? Que quando eu tenho, sei lá, um anel de ouro puro, né? Eu só tenho ouro ali, eles estão unidos também, né? Na ligação metálica a gente tem a passagem de elétrons muito fácil entre esses elementos químicos que formam a ligação metálica, né? E aí a gente tem uma alta condutividade, a gente tem uma série de fatores. Ligação iônica não conduz corrente elétrica no estado sólido, líquido ou gasoso, mas conduz quando dissolvido em água, beleza? Ligação covalente não conduz corrente elétrica independente do meio, pode estar até em meio aquoso que ligação covalente, se eu dissolver um composto covalente em água, não irá ocorrer condução de corrente elétrica, tá? Ligação iônica, se eu apresentar dois compostos, fala composto X e composto Y. O composto X apresenta ponto de fusão igual a 700 graus, e o composto Y apresenta temperatura de fusão igual a 60 graus. Qual que é iônico e qual que é covalente? O que 700 graus vai ser iônico. Por quê? Porque iônico carga positivo com negativo vai fazer com que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição seja muito elevada. Bom, aqui eu falo um pouquinho a respeito das ligações covalentes, né? Se eu pegar o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Ele tem grande vontade de ganhar elétron. Outro átomo de cloro com 7 também não vai doar um para o outro, um ficar com 8, outro ficar com 6. O que eles vão fazer? Vão compartilhar um parzinho. Quando eles compartilham um parzinho, esse aqui fica com 8 e esse outro também fica com 8. Isso é denominado de fórmula eletrônica, que eu também posso representar dessa forma aqui. Existem ligações covalentes simples, onde é compartilhamento de apenas um par de elétrons. Existem ligações covalentes do tipo dupla, quando há compartilhamento de 2 parzinhos de elétrons, no caso, a molécula de S2. O S está na família 6A, o S também está na família 6A, cada um com 6 elétrons na camada de valência. Ambos querem ganhar 2. O que eles vão fazer? Compartilham um parzinho, ficam com 7. Compartilham outro parzinho, ficam com 8. Né? Então, a gente tem ligação dupla. E a ligação tripla, que é quando há compartilhamento de 3 pares de elétrons. Mas é só entre átomos iguais? Cl2, N2, S2, O2, H2? Não, né? A gente tem uma série aí, H2O, né? Aqui a gente tem um exemplo do H2O, hidrogênio com 1 elétron, o oxigênio com 6, o outro hidrogênio com 1. Compartilhou aqui, o hidrogênio ficou com 2, lembrando que o hidrogênio fica estável com 2 elétrons na camada de valência. O oxigênio aqui estava com 7, se uniu a outro hidrogênio, deu origem à molécula de água, H2O. CO2, o carbono tinha 4, compartilhou um parzinho com o oxigênio aqui,
O oxigênio ficou com 8, o carbono ficou com 6, compartilhou outro parzinho aqui, né? O oxigênio também ficou com 8 e agora o carbono está com 8, então também está estável. Quando eu jogo composto covalente em água, não há condução de corrente elétrica, porque o que acontece com o composto covalente em água, em meio aquoso? Ele só dissolve, ele não dissocia. Já os compostos iônicos, quando eu jogo NaCl em água, o Na doa um elétron para o Cl, né? Na hora que eu jogo em água, eles se separam. Além de se dissolver de acordo com sua solubilidade, eles sofrem um processo que é chamado de dissociação. Na dissociação, tem as formações dos íons Na+, Cl- e permite a condução de corrente elétrica em meio aquoso. Essa é uma diferença importante entre ligação covalente e ligação iônica, né? Aqui eu trago um pouquinho a respeito de ligações iônicas, né? A transferência de elétrons de uma espécie para outra, por exemplo, o alumínio. O alumínio acaba a configuração dele, eletrônica dele em P1, né? Ele tem S2P1, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7. O que acontece? Pronto. O alumínio doa um elétron para o flúor, aquele flúor está estável, mas o alumínio ainda tem mais 2 para doar. Ele doa o outro elétron para o outro flúor e mais o terceiro elétron para o terceiro flúor. A molécula vai ser fluoreto de alumínio, um total de 3 flúor e 1 alumínio. E aí o alumínio na camada anterior, ele já possui 8 elétrons na camada de valência, que é uma configuração de um gás nobre. Então ele também está estável. Só que agora, diferente do que eram as ligações covalentes, a transferência de elétrons, né? O alumínio doa elétron e o flúor recebe elétron. O alumínio tem energia de ionização baixa, ele quer doar elétron. O flúor tem energia de ionização alta, ele não quer doar elétron. O flúor tem afinidade eletrônica muito alta, ele quer receber elétron. O alumínio não tem muita afinidade eletrônica. Por quê? Porque ele não quer receber elétron, ele quer doar os elétrons. Beleza? Bom, aí eu falei um pouquinho a respeito de regra da porteira, né? Quando a gente estudou esses assuntos, qual vai ser a fórmula do sulfeto de alumínio? Alumínio é um elemento da família 3A, ele tem a tendência de doar 3 elétrons. O enxofre da família 6A tem a tendência de receber 2 elétrons. Então eu coloco aqui mais 3 por doar, menos 2 por receber 2 elétrons. Eu aplico a regrinha da porteira, desço o número, mas não desço a carga, desço o 2 para cá e desço o 3 para cá. Al2S3 é a fórmula do sulfeto de alumínio. E o fluoreto de alumínio? Al mais 3, F menos 1. Apliquei a regrinha da porteira, o 3 veio para cá e o 1 veio para cá, Al1, F3. Né? Preciso deixar o 1? Não, aí fica AlF3 e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui tem um pouquinho a respeito de construção de fórmulas iônicas, né? NaCl, Na mais 1, Cl menos 1. Aplica a regra da porteira, NaCl. Mg, família 2A. Mg tende a doar 2 elétrons, Mg mais 2. Cl, família 7A. Cl menos 1. Apliquei a regrinha. Mg1, Cl2. Né? Aí o 1 não precisa deixar. MgCl2, cloreto de magnésio. Lógico, o magnésio quer doar 2. Então ele precisa de 2 cloros, porque ele doa um elétron para um cloro e um elétron para outro cloro. Aí fica a fórmula MgCl2. A LCl, entre a L e Cl, pronto, o alumínio já dei o exemplo anteriormente. O alumínio ele quer doar 3, L mais 3, Cl quer receber 1, Cl menos 1. Aplicou a regrinha da porteira, AlCl3, beleza? Lembrando que os compostos iônicos em água eles sofrem dissociação, né? Então separa. A primeira espécie é a espécie de carga positiva, a segunda espécie é a espécie de carga negativa. Você pode olhar na família, né? O sódio é da família 1A, a carga é mais 1. O magnésio é da família 2A, a carga é mais 2. O alumínio é da 3A, a carga é mais 3. Cl7A, a carga é menos 1. Ou você pode aplicar a regra da porteira ao contrário, né? Ó, sobe mais 2 aqui, sobe 1 aqui, Mg mais 2, Cl menos 1. Sobe o menos 1 aqui, sobe o 1 aqui e 1 aqui, Na mais 1, Cl menos 1. Né? Não pode esquecer também de fazer o balanceamento. Se eu tenho um magnésio aqui, eu tenho um magnésio no produto. Se eu tenho 2 cloros no produto, 2 cloros no produto. Não pode colocar Cl2 menos. Não. Né? Forma o íon cloreto. Aqui. Né? E assim sucessivamente. Eu sempre falei para vocês a respeito de alguns ânions e cátions que eu acho importante. Né? Vira e mexe está presente nos exames aí. O ânion amônio, que é o cátion amônio, que é um cátion importante, que é NH4+, e os ânions nitrato, carbonato, sulfato e fosfato,
que vem do ácido nítrico, que vem da dissociação do ácido nítrico, que vem da dissociação do ácido carbônico, que vem da dissociação do ácido sulfúrico, que vem da dissociação do ácido fosfórico. Existem outros, mas esses são os principais. E a hidroxila, né, que vai dar origem às bases. Então, a hidroxila é o ânion OH-, tá? NO3-, CO3-2, SO4-2, PO4-3 e OH-. Qual que vai ser a fórmula, então, do fosfato de sódio? Pronto, fosfato de sódio. Sódio família 1A, Na mais 1. Quem que é o fosfato? PO4-3. Pronto. Apliquei a regrinha da porteira. Na3, PO4, entre parênteses 1. Precisa deixar o 1? Não, o 1 não precisa deixar no parênteses. E o fosfato de magnésio? Pronto. Mg mais 2, PO4 3. Apliquei a regrinha da porteira. Mg3, PO4, entre parênteses, porque são, né, o fosfato, entre parênteses 2, tá? Não são só um elemento químico, são dois. E assim sucessivamente a gente vai produzindo as fórmulas iônicas aí, que vão ser sais, que vão ser uma série de moléculas inorgânicas que a gente vai comentar um pouquinho para frente, beleza? Aí eu trago um quadro aí que apresenta as diferenças de compostos com ligações iônicas e ligações covalentes, que eu já comentei com vocês durante as nossas discussões, né? Fala um pouquinho a respeito das ligações metálicas, né? As ligações metálicas possibilitam a passagem de elétron entre os metais, então são excelentes condutores, né? Então conduz eletricidade, conduz temperatura, então são bons condutores térmicos, condutores elétricos, né? Geralmente são flexíveis, né? Etc e tal. Então tem um pouquinho aí a respeito de ligações metálicas para quem quiser dar uma olhadinha também. Pronto. Então a gente tinha o átomo pode se transformar em íons, eles se unem uns aos outros, dando origem às moléculas. Essas moléculas podem se recombinar através de reações químicas. A gente tem uma série de reações químicas, né? Reação de adição, quando dois se juntam para dar um só. Reação de decomposição, quando eu tenho uma molécula que se separa para formar duas. Eu tenho no forno, aqueço, forma cal e forma CO2, CaCO3 formando CaO mais CO2, né? Então, isso a gente chama de decomposição. Um só se decompôs, formou dois. Aí eu tenho N2 reagindo com H2 para formar amônia, síntese da amônia. Então, juntando duas para formar uma molécula só. Deslocamento ou simples troca, quando um elemento químico entra no lugar de um outro numa molécula. Simples troca porque é um só. Então, o zinco está entrando no lugar do hidrogênio, está formando sulfato de zinco e hidrogênio. Dupla troca. Aí é quando o A junta com o D, o A junta com o D e o C junta com o B. Há uma troca total aí, né? Reação de neutralização. HCl mais NaOH vai formar NaCl mais H2O, né? Então, existe uma série de classificações aí, nomenclatura para tipo de reações químicas. Existem reações de óxido-redução, existem reações ácido-base, mas, basicamente, elas se enquadram dentro desses 4 tipos de reações químicas aqui. Bom, evidentemente que as reações químicas, elas têm que respeitar a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? A lei de Lavoisier fala, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a lei de Proust fala que numa transformação química realizada dentro de um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, é por isso que a gente tem que fazer balanceamento de reação química, né? Porque quando a gente está fazendo balanceamento, a gente está deixando... Eu tenho, sei lá, 6 átomos do elemento X nos reagentes, eu vou ter que ter 6 átomos do elemento X no produto também. Não pode ficar 5 do elemento X no produto. Onde foi parar o outro átomo do elemento X? Né? E quando eu acerto a quantidade de elemento químico, no final da história, eu estou acertando as massas dos elementos. E se eu somar todas as massas dos elementos químicos que estão nos reagentes, vai ser igual a todas as massas dos elementos químicos que estão nos produtos. A primeira equação química, e é por isso que a gente faz balanceamento. Como que a gente faz balanceamento? Tem 2 métodos, né? Tem o método principal, que é o método de tentativa e erro, e tem o método que é depois através de óxido-redução. Vou falar sobre o método de tentativa e erro. No método de tentativa e erro, a gente vai acertando os coeficientes estequiométricos, que são os números que vêm aqui na frente, para poder deixar a quantidade de átomos de um elemento químico dos reagentes igual à quantidade de átomos daquele elemento químico nos produtos, né? Geralmente, eu devo deixar hidrogênio e oxigênio para o final, né? E aí,
eu vou fazendo os outros elementos antes. Por que eu deixo hidrogênio e oxigênio para o final? Porque a regra principal para fazer balanceamento por tentativa e erro é o elemento que aparece por mais vezes na equação química, você vai deixar ele por último. Né? Aqui, ó, nessa daqui, o hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes. Então, o hidrogênio vai ser o último. Se eu pegar o cloro aparece só 2 vezes. O sódio aparece só 2 vezes. O oxigênio aparece só 2 vezes. Então, o hidrogênio vai ser o último. Os outros tanto faz por qual que eu vou começar. Tá? Mas, ainda nessa concepção, o oxigênio, apesar de aparecer na mesma quantidade de sódio e de cloro, a gente deixa o oxigênio para o final. Tá? Se oxigênio e hidrogênio aparecerem na mesma quantidade que os demais elementos químicos, a gente acaba deixando eles por último. Beleza? Bom, então vamos lá. Essa primeira equação química eu tenho um cálcio nos reagentes e um cálcio no produto. Já está balanceado o cálcio. Carbono, um carbono nos reagentes e um carbono no produto. Também está balanceado o carbono. Já oxigênio, 3 nos reagentes. Mas aqui eu tenho 1 com mais 2. Então também está balanceada a equação química. Não tem necessidade de fazer balanceamento. Aqui, essa é a reação de combustão do metano, tá? Essa aqui, por que é combustão? Porque tem oxigênio, está formando como produto CO2. É uma reação que vai liberar calor, é uma reação do tipo exotérmica, né? Estou falando de balanceamento ainda não, estou falando de termoquímica, mas aqui eu tenho um... Quem que eu vou começar? Eu vou começar pelo oxigênio? Não, o oxigênio aparece 1, 2, 3 vezes. 2 vezes, o hidrogênio aparece 2 vezes. Então eu vou deixar o hidrogênio para depois e vou começar pelo carbono. Um átomo de carbono nos reagentes, um átomo de carbono no produto já está balanceada. Hidrogênio eu tenho 4 átomos nos reagentes e 2 no produto. Ah, professor, já sei. Vou colocar H4O. Espera aí, não está formando água? Quem que é H4O? Nem existe essa molécula. Você não pode mexer no que a gente chama de atomicidade. Você pode mexer no coeficiente estequiométrico. Então, eu posso colocar um outro número aqui para deixar a quantidade de hidrogênio igual. Né? Uma molécula de água tem 2 hidrogênios. Se eu colocar o 2 aqui, ó, eu estou falando de 2 moléculas de água. Então, agora eu vou ter um total de 4 átomos de hidrogênio. Mas esse 2 ele multiplica tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui, com mais 2 daqui, 4. E nos reagentes eu só tenho 2. Eu tenho que ajustar isso daí. Como que eu vou fazer? Vou colocar o 4? Não. O gás para ter combustão é O2, que eu posso mexer no coeficiente. Quando eu coloco 2 aqui, 2 vezes 2, 4. 4 oxigênios nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos. Está respeitando a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tá? Não está sumindo nenhum átomo de oxigênio. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O O2 que estava na fórmula o O que estava na fórmula de O2 nos reagentes, se transformou. Como que ele se transformou? Formou CO2 e formou H2O. O que significa essa equação química? Significa que uma molécula de CH4 vai reagir com 2 moléculas de oxigênio, formando uma molécula de CO2 e 2 moléculas de H2O. Tá? Então eu posso fazer... E se eu quiser formar 4 moléculas de CO2, quanto que eu vou precisar? Monto o cálculo estequiométrico. 1 para 2 para 1 para 2. 1 forma 1. Se eu quero formar 4, vou precisar de X dessa. Cálculo estequiométrico entre oxigênio e CO2. 2 de oxigênio forma 1 de CO2. Se eu quero formar 4 de CO2, vou precisar de X. 4 vezes 2, 8. Então, vou precisar de 8 moléculas de O2. E assim sucessivamente. Eu posso falar em moléculas, mas eu também posso falar em mol. 1 mol de CH4 reage com 2 mols de O2, formando 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. Como eu também posso falar em massa. O CH4, 12 com 4, 16. Então, 16 gramas desse. O O2 pesa 32. São 2 O2, 2 vezes 32 vai dar 64. Então, 16 com 64 dá 80. 16, 64, forma 44, porque o CO2 pesa 44. Cada H2O pesa 18. 18 vezes 2, 36. Então, 16 reage com 64, forma 44 e forma 36. Se eu somar aqui, vai dar igual ao que se eu somar aqui. E se eu falar, mas eu quero produzir 440 gramas de CO2. Quanto que eu vou precisar de CH4? Opa, 16 forma 44. 440 gramas, vou precisar de X.
né? A partir daí entra a parte de cálculo estequiométrico, né? Que pode ser em mol, que pode ser em massa, que pode ser em volume, quando a gente está falando de gases, né? Ainda em balanceamento, tem uma reação química aqui, ácido base, já está balanceada. Aqui eu tenho outra reação química, vou fazendo acerto. 2 alumínio, 2 alumínio. Aí eu tenho, não posso esquecer que o número de fora multiplica o número de dentro. Ah, já acertei ferro, presta atenção, porque se você acertar o ferro aqui agora, vamos lá, vamos acertar o enxofre. 3 vezes 1, 3. Quando eu coloco esse 3, ele está alterando o ferro também. Né? Então eu vou ter que acertar o ferro aqui depois. Por isso que chama balanceamento por tentativa e erro. Né? Você errou de ter ido antes no ferro, mas não pode esquecer. Pronto, agora eu posso ir lá e acertar o ferro novamente. Beleza? Bom, agora só falta o oxigênio. 3 vezes 4, 12. O número de fora multiplica o número de dentro, 12. Aqui o coeficiente estequiométrico é 1. A equação está balanceada. Ah, tem que ser número inteiro? Não. Às vezes pode ter caso da gente ter, né? 3 sobre 2, significa 1,5. Esses são os mínimos inteiros possíveis? Não, não são os mínimos inteiros possíveis, né? Porque aí seria 4, 3 e 2. Tem os mínimos inteiros possíveis. Aqui eu tenho um número com vírgula, né? Seria 1,5. Outra coisa que tem que tomar cuidado, às vezes ele fala, qual que é a soma, dá uma reação química para você e fala, qual que é a soma dos coeficientes estequiométricos dessa reação química? Você vai lá e soma, 2 com 3 com 3, 3, 6, 8, mas não pode esquecer que tem 1 aqui, porque tem gente que vai lá e marca 8. Com esse 1 aqui, a soma dos coeficientes dá 9, beleza? Então, toma cuidado com essas situaçõezinhas aí que podem aparecer nos exames. Aqui não estava com os mínimos inteiros possíveis, aqui eu passei com os mínimos inteiros possíveis, tá? Aqui a gente tem um número fracionário, 1,5. Aqui eu já coloquei com os mínimos inteiros possíveis. Como que eu fiz para passar daqui para cá? Multipliquei por 2. Se era 1,5 vezes 2 dá 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Mínimos inteiros possíveis. Por que eu não multipliquei por 3? Porque se eu multiplicasse por 3, não ia ser os mínimos inteiros. Né? E assim sucessivamente. Bom, aqui eu trouxe uma série de reações para poder fazer balanceamento, né? Depois, quando vocês estiverem com mais calma, vocês podem dar uma olhada. Eu fiz o balanceamento para vocês. Né? Vou passar porque o tempo é escasso. Vou pegar esse daqui só para fazer, porque é um pouquinho mais complexo. Eu vou começar de quem? Vou começar de hidrogênio. Hidrogênio aparece 1, 2, 3 vezes. Não é uma boa. Vou começar do oxigênio? 1, 2, 3, 4 vezes. Também não é uma boa. O magnésio aparece 2 vezes e o fósforo aparece 2 vezes. Eu posso escolher começar pelo magnésio ou começar pelo fósforo. Ah, professor, eu quero começar do fósforo. Eu tenho um fósforo nos reagentes, o número de fora multiplica o número de dentro. 2 fósforos no produto. Tem que acertar. Vou lá, coloco o 2 aqui. Acertei o fósforo, mas esse 2 multiplica todo mundo. E o magnésio? Opa, tem 1 magnésio nos reagentes e 3 nos produtos. Como que eu vou acertar? Coloco 3 aqui, acertei o magnésio também. Né? Aí agora falta hidrogênio e oxigênio. Quem que eu vou primeiro? O hidrogênio 1, 2, 3 vezes, oxigênio 1, 2, 3, 4. Vou deixar o oxigênio por último, vou no hidrogênio. 2 vezes 3, 6, com mais 6, 12 nos reagentes. Aqui eu tenho 2, que número que vezes 2 que vai dar 12? 6, pronto. Acertei hidrogênio, só conferir o oxigênio. 8 com 6, 14. 8 com 6, 14 está balanceado. Aí é a respiração... Ah, não. É a combustão do etanol. Né? Essa é importante, por quê? Porque eu não posso esquecer que eu tenho... Acertei o carbono, acertei o hidrogênio. Vou acertar o oxigênio. Eu tenho 4, 7 e aqui eu tenho 3. Se eu mexer aqui... Ah, beleza. 7, então vou mexer aqui... Vou colocar 5, porque 5 com 2 dá 7. Mas se eu colocar o 5 aqui, eu vou ter a carbono e hidrogênio de novo. Então não posso mexer aqui, aqui já está certo. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um oxigênio aqui. Se eu tenho 7, desconto esse outro que está aqui, vai ficar faltando 6. Então, devo colocar 3 aqui. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Beleza? Então, prestar atenção aí na hora de fazer balanceamento por tentativa e erro nessas situações. Bom, essa é a reação de combustão do etanol, e eu trouxe aqui um exemplo de aplicação que a gente tem que tomar cuidado, que vira e mexe, tá em exame aí, que é a parte do efeito estufa, né? Tá formando... É maléfico o efeito estufa? Não, a gente precisa de efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa, a temperatura na Terra seria abaixo do zero, né? Seria completamente diferente as condições da Terra. Mas o que está acontecendo? O efeito estufa está desregulado. Alta emissão de CO2, né? Muitos gases sendo emitidos aí na combustão, na queima da floresta amazônica,
nas empresas que emitem nas caldeiras muito CO2, a frota de carro crescendo muito, né? Então a gente tem muito CO2 aí da combustão dos combustíveis fósseis, né? Como gasolina, como etanol, né? Então a gente está tendo muito CO2 aqui. Então o que está acontecendo? A temperatura da Terra está aumentando, né? Com o passar do tempo, está aumentando a temperatura da Terra. Então a gente pode ter derretimento de geleira, a gente pode ter, com derretimento de geleira, a gente pode ter inundação de cidades que ficam beira-mar, né? Mudando a temperatura, muda a condição da fauna, muda a condição da flora, né? Então pode ter uma série de problemas aí ocasionado pelo efeito estufa, beleza? Então fiquem espertos com o efeito estufa, fiquem espertos com chuva ácida. Pessoal, cai muito. Cálculo estequiométrico, cai muito. Reações ácido-base, pilhas, química orgânica, termoquímica, né? Então são assuntos que a gente, ácido e base, que a gente vai estar abordando aí no nosso conteúdo ainda na aula de hoje. Falei de termoquímica, a gente falou sobre os átomos, que eles unem-se uns aos outros, dão origem às moléculas, a gente falou das reações químicas de maneira geral, né? Mas existem reações químicas que absorvem e que liberam calor, né? Chega perto da churrasqueira, o que você sente? Vontade de comer carne? Não, você sente o calor da combustão do carvão, né? Por quê? Porque é uma reação que libera calor, né? As reações que liberam calor são denominadas de reações exotérmicas, né? Agora, por que pega o calcário e leva no forno para ele se decompor, formando cal e CO2, formando óxido de cálcio e CO2? Bom, é uma reação endotérmica. Ela precisa absorver calor para poder acontecer. A fotossíntese, né? O CO2 mais a água, aí tem absorção da energia solar, leva à formação da glicose mais oxigênio, né? A fotossíntese precisa de luz solar. Ela é um exemplo de uma reação, uma transformação química do tipo endotérmica. As transformações que estão absorvendo calor, eu denomino elas de transformações endotérmicas. E as transformações que liberam calor, a gente denomina essas transformações de transformações do tipo exotérmicas, tá? Na transformação, se eu pensar numa reação química, né? Quem que é o estágio inicial da reação química? O estágio inicial são os reagentes. Aí eles reagem e vão dar origem aos produtos, não é? Bom, então, se eu pensar nessa situação, os reagentes e os produtos. O reagente é o começo da reação e os produtos são o final da reação. Se eu quiser calcular qual que é a variação de entalpia da minha reação, qualquer variação é o quê? Qualquer variação é tempo final menos inicial. Se eu pegar a variação, a nossa aula começou às 10h20 e terminou às 11h20. Qual que foi o nosso ΔT? A nossa variação de tempo. Eu fiz o tempo final menos o tempo inicial. 1 hora, né? Então, qualquer variação é final menos inicial. Variação da entalpia é a entalpia final, ou seja, a entalpia dos produtos, menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Se eu tenho uma reação química do tipo endotérmica, eu tenho a entalpia dos meus reagentes. À medida que o tempo passa e a reação vai acontecendo, a absorção de energia, então a entalpia dos produtos acaba ficando maior do que a entalpia dos reagentes. Se eu fizer o final menos o inicial, se eu fizer o valor maior dos produtos menos o valor menor dos reagentes, vai dar uma variação de entalpia positiva. Toda reação do tipo endotérmica apresenta a variação de entalpia maior do que zero. Toda variação do tipo exotérmica, o perfil vai ser o contrário. Eu tinha meus reagentes, à medida que o tempo foi passando, foi liberando energia, e os meus produtos ficaram com uma entalpia menor do que a dos meus reagentes. Se eu fizer o final menos o inicial, sempre vai dar um valor negativo. Então, reações do tipo exotérmicas apresentam ΔH menor do que zero. A forma mais simples de calcular a entalpia é ΔH igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Mas, às vezes, você não vai ter um gráfico assim para você calcular, né? Às vezes, você vai ter que empregar a lei de Hess para fazer cálculo através de outras reações químicas. Às vezes, você vai ter que empregar o valor das energias de ligação, né? Porque aí você tem, para formar uma reação química, você rompe as ligações dos reagentes, forma as ligações dos produtos. Aí você vai ter que pensar quais ligações que você rompeu, quais ligações que você formou, para você poder calcular o delta. Então, tem outras formas. A forma mais simples de calcular é aplicando essa formulinha aí. Mas nem sempre vai dar para resolver por ela, né? Então, depende da situação, você vai ver como que você vai aplicar para poder calcular a variação de entalpia. Isso é extremamente importante porque, diante de um panorama de crise energética, né,
Então, cálculo de variação de energia acaba sendo uma temática interessante para as provas de avaliações. Então, a gente tem que ficar esperto aí com essa situação. Beleza? Aí a gente tem mudanças de fases, né? Se eu pegar um gelo e deixar aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar do estado sólido, a água vai passar do estado sólido para o estado líquido, é denominado difusão. Esse é um processo endotérmico, né? Ela absorve calor e aí passa de sólido para líquido, porque a temperatura vai aumentando. A vaporização, passagem de água do estado líquido para o estado sólido. Só d'água? Não, pode ser qualquer substância, né? O cloreto de sódio, sal de cozinha, pode passar de sólido para líquido e de líquido para gasoso. É a mesma temperatura da água? Não, a água ela é covalente e o cloreto de sódio é iônico. O cloreto de sódio para passar de sólido para líquido, 700, 800 graus. Para passar de líquido para gasoso, 2.300 graus. Temperatura extremamente alta, diferente da água. A fusão da água pura é 0 grau, a vaporização da água pura 100 graus. Né? Então, aqui é endotérmico, aqui também é endotérmico. O processo contrário, se o processo direto é endotérmico, o processo inverso vai ser sempre exotérmico. Tá? Então, é bom a gente guardar isso daí. As mudanças de fases, aqui endotérmico, o contrário, exotérmico. Uma reação reversível, se o processo direto for endotérmico, o processo contrário vai ser exotérmico. Se o processo direto for exotérmico, o processo inverso vai ser endotérmico. Beleza? Bom, tem reações químicas que acontecem muito rapidamente. Por exemplo, a explosão da pólvora, a combustão da pólvora. Soltou a bombinha, daqui a pouco ela explode. Mas tem reações que demoram tempos para acontecer. Por exemplo, a decomposição da matéria orgânica para virar petróleo. Demora centenas, milhares de anos. Né? A gente pode calcular a velocidade das reações químicas. Né? A gente faz a variação da massa pela variação do tempo. A gente consegue ter a velocidade média de uma reação química. Né? Se a velocidade for alta, significa que a reação é rápida. Se a velocidade for baixa, significa que a reação é lenta. Né? A oxidação de um cano de ferro. Demorou muito tempo o pessoal ver que o ferro na presença d'água estaria oxidando. Então, muita tubulação antiga é feita com tubo de ferro. Hoje em dia já não é mais feita com tubo de ferro, né? Porque vai dar problema na obra. Vai trazer uma série de problemas ali. Vai ter que quebrar parede para poder trocar a tubulação. Né? Bom, mas existem alguns fatores que a gente pode fazer para aumentar a velocidade da reação química ou para diminuir a velocidade da reação química. Depende do que a gente quer fazer. Né? Se eu quiser aumentar a velocidade da reação química, o que eu posso fazer? Primeira coisa, aumentar a superfície de contato. Né? Por que a carne moída estraga mais rápido do que a carne inteira? 1 quilo de carne moída vai estragar mais rápido que a carne inteira. Porque a superfície de contato da carne moída é muito maior do que a superfície de contato de 1 quilo de uma carne numa peça só. Né? A limalha de ferro vai enferrujar muito mais rápido do que um prego. A superfície de contato, o ferro vai enferrujando a parte externa, até chegar na parte interna demora. Um comprimido efervescente, se eu pegar e amassar ele, jogar num copo de água e colocar o outro inteiro no copo de água, o amassado vai acabar de ferver muito mais rápido. A superfície de contato dele é maior do que a outra. Outro fator que eu posso alterar a velocidade de reação é mexendo na temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento o grau de agitação das moléculas, eu aumento a quantidade de choques efetivos. Aumentando a quantidade de choques efetivos, eu levo à formação de produtos mais rapidamente. Né? Então, aumentar a temperatura da reação faz com que você aumente a velocidade das reações. Né? Então, se eu colocar 2 comprimidos inteiros, efervescente, dentro de um copo com água a 20 graus e outro copo com água a 100 graus, a 80 graus, sei lá, a 80 graus o comprimido vai ferver bem mais rápido, vai parar antes que o outro. Né? Por que a banana estraga mais rápido fora da geladeira do que dentro da geladeira? É uma reação química de formação da auxina. Fora da geladeira a temperatura é maior, consequentemente ela estraga mais rápido fora da geladeira do que dentro da geladeira. Né? Bom, outra coisa, eu posso aumentar a concentração dos reagentes. Se eu aumentar a concentração dos reagentes, eu tenho muito mais moléculas ali dentro, aumenta a quantidade de choques efetivos, consequentemente aumenta a velocidade da minha reação. E eu posso também utilizar o catalisador. Qual que é a função do catalisador numa reação química? Aumentar a velocidade da reação. Ele participa da reação? Não, o catalisador não participa da reação. Ele não entra nem como reagente, nem como produto. Quando eu esboço um catalisador numa reação química, eu coloco ele em cima da seta. A função do catalisador é apenas diminuir a energia de ativação. Quando eu diminuo a energia de ativação, eu consigo que
hajam mais choques efetivos e, consequentemente, aumenta a velocidade da minha reação. Então, eu tenho um gráfico aqui, ó. Essa daqui era a minha energia de ativação inicial, alta, né? Aí eu adicionei um catalisador, aqui tracejado é com catalisador. Eu diminuí a minha energia de ativação. Se eu diminuir a minha energia de ativação, eu tenho a possibilidade de que mais reagentes consigam romper a barreira do complexo ativado e formar produto. Aqui, eles precisam ter uma energia alta para poder romper a barreira do complexo ativado e vir a se tornar produto. Aqui não, né? Então, a função do catalisador é apenas diminuir a energia de ativação e, ao diminuir a energia de ativação, ele aumenta a velocidade da reação. Beleza? Bom, aí eu posso entrar no assunto do equilíbrio químico. Tenho reações químicas que são do tipo reversíveis. Para ter equilíbrio químico, é a primeira coisa, a reação tem que ser reversível. Tá? O que é uma... Eu consigo, sei lá, uma reação reversível. O que é uma reação reversível? Quando o reagente se transforma em produto, mas produto também volta a ser reagente. Beleza, massa. Eu consigo, por exemplo, tacar fogo no carvão, depois fazer o carvão voltar... A fuligem do carvão voltar a ser carvão? Não, por quê? Porque não é uma reação reversível. Reação reversível, o reagente se transforma em produto e o produto volta a ser reagente. Quando eu começo uma reação química, eu tenho muito reagente, eles estão se chocando numa velocidade alta e está formando muito, e está começando a formar produto. À medida que a reação vai se processando, eu vou ter reagente e vou ter produto lá, então começa a ter choque entre reagente e produto, que não é um choque efetivo. A velocidade da reação direta vai diminuindo. Mas eu começo a ter produtos chocando com produto, voltando a ser reagente. Então, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Na hora que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, na hora que a velocidade com que A e B se unem para formar C e D está igual à velocidade com que C e D se unem para formar A e B, V1 igual a V2, é que atinge equilíbrio químico. Parou a reação química? Não, não parou a reação química. Ela continua acontecendo. Só que como as velocidades estão iguais, né, acontece o que a gente chama de estágio de equilíbrio químico. V1 igual a V2, equilíbrio químico. Né? Aí eu posso, então, entrar com cálculo de constante de equilíbrio químico, que a gente tem diversas aí. Né? Bom, eu não estou com o chat aberto, só consigo ver metade da pergunta. E eu não vou mexer agora não, depois eu posso responder as dúvidas no final da aula ou na próxima aula que a gente marcar aí. Então, para ter equilíbrio químico, eu tenho que ter reações reversíveis, né? Na hora que as velocidades da reação direta está igual à velocidade da reação inversa, é porque eu atingi o estágio do equilíbrio químico. Pode ser nas mesmas concentrações, né? Pode ser em concentrações diferentes dos elementos químicos. Não precisa ser os dois na mesma concentração para atingir equilíbrio químico. Pode ser que eu tenha pouco produto e muito reagente no equilíbrio químico. Pode ser que eu tenha muito reagente e pouco produto. Como que caracteriza o equilíbrio químico? Se eu pegar uma tabela, na hora que as concentrações não se alterar mais, ficar sempre igual ao valorzinho, significa que eu atingi equilíbrio químico. Se eu tiver um gráfico, na hora que a concentração dos elementos químicos não estão mais se alterando, estão ficando constante, significa que naquele tempo eu atingi o equilíbrio químico. Tá? Então, essa é a definição do equilíbrio químico. As concentrações não se alteram mais. Mas as concentrações não se alteram mais, então quer dizer que a reação parou? Não. Quando você está em cima da esteira, significa que você parou de andar? Quando você está a 6 por hora, 6 km por hora, você está em equilíbrio com a esteira? Não, você continua andando, né? Só que você está em equilíbrio com a esteira, então você não vai nem para frente nem para trás. Então, é isso que caracteriza o equilíbrio químico. A velocidade da reação direta está igual à velocidade da reação inversa. E aí as concentrações de reagentes e de produtos não se alterando, e eu fizer a razão entre produtos e reagentes, eu vou ter um valor que vai ser sempre constante, que a gente chama de K, né? A constante de equilíbrio químico. K é ponte sobre rio. Né? Lembra que eu sempre falava? Concentração de produtos sobre concentrações de reagentes. Se eu tenho uma reação genérica aqui, A mais B formando C mais D, e em minúsculo estão os coeficientes estequiométricos, eu for montar a expressão da constante, vai ser concentração de C elevado ao coeficiente estequiométrico Czinho, que está pequenininho. Não é mais, cuidado, na reação é mais, mas na expressão é vezes. Vezes a concentração de D elevado a Dzinho,
sobre os reagentes. A concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico Azinho, a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico Bzinho. Vou dar um exemplo. N2 mais 3H2 formando 2NH3, tá? Essa é uma reação reversível. Se eu for escrever a expressão da constante, o produto é NH3, mas tem o 2 na frente. K vai ser igual a concentração de NH3 elevado ao quadrado sobre a concentração de N2, o coeficiente estequiométrico do N é 1, então elevado à primeira vai ficar só N2, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, porque o coeficiente estequiométrico do H2 na reação é 3. N2 mais 3H2 formando 2NH3. Beleza? Na hora que as concentrações não se alteram mais, é porque atingiu o equilíbrio químico. Se eu pegar esses valores do equilíbrio químico e aplicar na minha reação, fazer as contas matemáticas, a concentração de NH3 elevar ao quadrado, pegar a concentração de H2, elevar ao cubo, multiplicar pela concentração de N, eu consigo calcular qual que é o valor do K. Tá? O que significa se eu tiver um K alto? Se eu tiver um K alto, significa que eu formei muito produto. No equilíbrio químico eu tenho muito produto e pouco reagente. Porque se o K for alto, os valores de cima é alto e o valor de baixo é baixo. Né? Se o K for baixo, significa que eu tenho no equilíbrio químico pouco produto e tenho muito reagente. Né? Bom, então, aí entra aquela parte de Ka, que é constante de ionização dos ácidos, Kb, que é constante de dissociação das bases, Kps, que é constante de produto de solubilidade, o Kw, que é a constante de autoionização da água, que em condições normais de temperatura e pressão, o Kw é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ou seja, é um valor extremamente baixo. Né? Ou seja, a água, ela praticamente não se autoioniza, mas é muito importante, porque esse 1 vezes 10 a menos 14 leva a teoria de pH e pOH. Né? Tem alguns fatores que eu posso alterar o equilíbrio químico. Se eu tenho uma empresa, a função da minha empresa é produzir amônia. Aí eu chego lá no meu reator, eu tenho nitrogênio, tenho hidrogênio e tenho amônia. Eu, como dono da empresa, eu vou falar para você, pô, mas eu quero produzir amônia, você tem nitrogênio e tem hidrogênio, como que você não está produzindo? Você vai falar assim, não, professor, não tô produzindo porque atingi o equilíbrio químico. Bom, beleza, mas se eu tenho reagente, eu quero formar produto. Então eu posso tentar fazer algumas coisinhas para deslocar o equilíbrio químico, que é o princípio de Le Chatelier, né? Deslocamento do equilíbrio químico. Uma equação atingir o equilíbrio químico, se você não perturbar o sistema, vai manter o estágio do equilíbrio químico eternamente. Mas se você atuar com algumas forças externas, você pode deslocar o equilíbrio, tanto para a formação de produto, quanto para a formação de reagentes. Eu posso adicionar ou retirar a espécie do sistema. Se eu adiciono alguma espécie, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário, para consumir aquilo que eu estou adicionando em excesso. Né? Agora, se eu retirar uma espécie, atingir o equilíbrio químico, eu fui lá e tirei amônia, o nitrogênio e hidrogênio vai reagir para formar mais amônia. Então, quando eu adiciono, eu desloco o equilíbrio no sentido contrário de quem estou adicionando, e quando eu retiro, o equilíbrio químico no sentido de produzir quem eu estou retirando do sistema. Eu posso mexer na temperatura também para alterar o equilíbrio químico. A temperatura está relacionada com a entalpia. Né? Se a minha reação for endotérmica, eu aumento a temperatura, opa, tem mais calor ali no meio. Ao aumentar a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido da reação endotérmica, que é quem quer absorver calor. Mas e se eu diminuir a temperatura? Sentido direto é endotérmica, sentido inverso é exotérmica. Diminuir a temperatura, eu tenho menos calor no sistema, então eu desloco o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Temperatura. Aumenta a temperatura, desloca na endotérmica. Diminui a temperatura, desloca na exotérmica. Posso também alterar a pressão, principalmente para gases. Quando eu altero a pressão, eu desloco o equilíbrio químico, depende da soma dos coeficientes estequiométricos. N2 mais 3H2 formando NH3. Nos reagentes eu tenho a soma dos coeficientes estequiométricos 1 com 3, 4. Nos produtos, a soma dos coeficientes estequiométricos, 2. Né? Então, 4 e 2. Se eu aumentar a pressão, prefere ficar na forma que ocupe menos espaço. Então, aqui a soma dos coeficientes estequiométricos é 2 e aqui a soma dos coeficientes estequiométricos nos reagentes são 4. Então, eu desloco para o lado dos produtos. Se eu diminuo a pressão, então agora tem espaço suficiente. A gente pode ficar na forma que ocupa mais espaço. Então, nesse caso, eu desloco para o lado dos reagentes. Mas eu tenho que tomar cuidado, sempre eu vou ter que somar os coeficientes estequiométricos para ver, porque cada reação é um caso, beleza?
Bom, outra coisa importante, na hora da expressão da constante de equilíbrio, a gente não pode esquecer que água a gente substitui por 1 e substância sólida a gente substitui por 1, porque água e substância sólida não entram na expressão da constante de equilíbrio. Beleza? Aí, então, falando um pouquinho a respeito do princípio de Le Chatelier, eu tenho a reação de produção da amônia, N2 com 3H2 produzindo 2NH3, o ΔH dessa reação é menos 92,2, então essa reação ela é do tipo ΔH menor do que zero, do tipo exotérmica. Se eu quiser produzir mais amônia, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar a amônia do sistema, porque se eu tirar a amônia do sistema, eu vou deslocar o equilíbrio para produzir mais amônia. Ou eu posso colocar mais N2 e mais H2 no sistema, porque se eu colocar mais N2 e mais H2 no sistema, vai ter mais choque efetivo dessas moléculas e vai levar à formação de mais amônia. O que mais que eu posso fazer? Opa, para cá é exotérmico e para cá é endotérmico, né? Se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar no sentido da endotérmica. Não vai ser interessante para mim aumentar a temperatura, porque eu vou produzir mais nitrogênio e hidrogênio. Mas se eu diminuir a temperatura, eu desloco o equilíbrio no sentido da reação exotérmica. Então, ao diminuir a temperatura, eu vou estar levando à produção de mais amônia. Então, seria interessante nessa situação. Ou então, o terceiro caso, que é alterar a pressão. Se eu diminuir a pressão, aqui a soma dos coeficientes estequiométricos 1 com 3, 4, e aqui a soma dos coeficientes estequiométricos 2. Se eu diminuir a pressão, aqui 4 e aqui 2, eu desloco para a formação de amônia, porque a soma dos coeficientes aqui é menor do que aqui. Se aumentei a pressão, eles querem ficar do jeito que eles ocupem menos espaço. Agora, se eu diminuir a pressão, não tem problema o espaço. Então, eu posso ficar na forma que ocupe mais espaço. Se eu diminuir a pressão nesse caso, eu vou estar deslocando os reagentes para o lado dos reagentes, o que não seria interessante se a nossa empresa tivesse como objetivo a formação de amônia. Beleza? Estamos no slide 28. 11h40. Bom, o que são reações de óxido-redução? São reações que ocorrem transferência de elétrons de uma espécie para outra. Ou seja, tem um elemento químico que perde elétrons, enquanto tem um outro elemento químico que recebe elétrons, né? Uma espécie está doando elétron e outra espécie está recebendo elétrons, né? Essas reações são reações do tipo de óxido-redução. Aí eu falava sempre uma palavrinha mágica, lembra do porre, né? Por que lembra do porre? Porque dá dor de cabeça? Não, porque quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons reduz, né? Perde elétrons, sofre oxidação. Sofre oxidação é o agente redutor. Recebe elétrons, sofre redução, é o agente oxidante. Lembrando, toma cuidado, elétrons são cargas negativas. Então, se receber o elétron, o número de oxidação vai diminuir. Se perder o elétrons, o número de oxidação vai aumentar. O que é o número de oxidação? É aquele número que a gente faz aquelas continhas embaixo lá para poder, né, calcular o NOx. A gente tem uma série de regras para calcular o NOx. Substância composta, soma do NOx igual a zero. Substância simples, o NOx da substância vai ser igual a zero. Elementos da família 1A, NOx mais 1. Elementos da família 2A, NOx mais 2. Alumínio, NOx mais 3. Hidrogênio, NOx mais 1 em 99% dos casos, exceto nos hidretos metálicos. Oxigênio, NOx menos 2 em 99% dos casos, exceto nos peróxidos, o H2O2 é o peróxido mais importante, e nos superóxidos. Porque aí, se a gente seguir a sequência, essa daí que eu vou falar para vocês, na sequência correta, você vai ter como ver que no H2O2, o hidrogênio, a regra do H é antes da regra do O. Então, você vai fazer e vai ver que o O vai ser menos 1, não vai ser menos 2, tá? Seguindo a ordem. Depois tem elemento da família 7A, o grupo 17, NOx igual a menos 1. A partir daí, você consegue calcular o NOx dos demais. Lembrando, nitrato, sulfato, carbonato, fosfato, tem um NOx específico para você poder calcular, sei lá, sulfato de cobre, nitrato de potássio não, nitrato de zinco, né? Que quando a gente tem os metais de transição aí que podem ter NOx variáveis, tem substâncias que apresentam NOx variáveis, é por isso que a gente tem óxido-redução. Peguei aqui a equação da fotossíntese, já está balanceada, substância composta, somatória do NOx igual a zero. Próxima regra, não tenho regra para o carbono, tenho regra para o oxigênio.
Família 6A, o oxigênio tem NOx igual a menos 2. Só que eu tenho 2 oxigênios. Menos 2 vezes 2, tem que subir aqui, menos 4. Quanto falta para dar zero? Para dar zero falta mais 4. Quem que vai ser responsável desse mais 4? O carbono. Mas quantos carbonos eu tenho aqui? Só um. Mais 4 dividido por 1, o NOx do carbono é mais 4. Nessa molécula, o NOx do carbono é mais 4 e o NOx do oxigênio é menos 2. Faço assim com todos os outros, seguindo a sequência das ordens. Outra substância composta, soma do NOx igual a zero. Se for íon, a soma do NOx vai ser igual à carga do íon, tá? Mas não é íon. Oxigênio. Quer dizer, antes do oxigênio tem a regra do hidrogênio. Hidrogênio tem NOx mais 1. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Mais 1 vezes 2, 2. Para dar zero, falta menos 2. Só tenho um oxigênio, menos 2 dividido por 1, o NOx do oxigênio, menos 2. Carbono, mais 4, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Molécula da glicose, não tenho regra para o carbono, substância composta sem ter carga, a somatória igual a zero. O hidrogênio, mais 1 vezes 12, mais 12. Oxigênio, menos 2 vezes 6, menos 12. Opa, mais 12 com mais 12 já está dando zero. Falta quanto para o carbono? Zero. O NOx do carbono na glicose é zero. Substância simples, o NOx é zero. Pronto. Agora eu vou ver quem doou e quem recebeu elétrons. Como que eu vou ver quem doou e quem recebeu elétrons? Através do NOx, né? Ó, o NOx do carbono era mais 4, foi para zero. Alterou o NOx do carbono, né? O NOx do carbono aumentou ou diminuiu? O NOx do carbono reduziu. De 4 para 0 diminuiu o NOx. Oxigênio. Menos 2 e 0. Opa, também alterou o NOx do oxigênio. Hidrogênio 1 e 1. Não mudou o NOx do hidrogênio. Então vamos lá, vamos marcar quem alterou o NOx. O carbono alterou o NOx e o oxigênio também alterou o NOx. Tanto faz se eu pegasse desse oxigênio aqui. Aqui tem que ser o do zero. O que aconteceu com o NOx do carbono? De 4 foi para 0. Reduziu o NOx do carbono. Então o carbono sofreu redução. Se reduz o NOx, sofre redução. Portanto, ele recebe elétrons. Corre. Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Ah, mas por que diminuiu de 4 para 0 e recebeu elétrons? Elétrons são carga negativa. Tinha 4 positivo, recebeu 4 negativo, ficou 0. Então é por isso que eu falo, olha o número. Se o número diminuiu, se o número reduziu, sofreu redução. Se o número aumentou, de menos 2 para 0, o número aumentou. Aumenta o NOx, sofre oxidação. Porre. Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Beleza? Pessoal, eu vou tocar a aula até 5 para meio-dia, tá? Quem precisar sair, quem quiser sair, tudo bem, tá liberado, tá? Não tem problema. E aí eu vou marcar com vocês. Eu tenho o Lucas Guzzi no meu WhatsApp, tá? Que é da turma ITI 41. A ITE 31 e a ITE 41 e ITE 32 eu tenho contato com todo mundo, mas segunda-feira o pessoal da ITI 41 também tem aula com outro professor, então não posso usar a aula de segunda de manhã. Mas vamos segunda-feira, às 10 horas, para quem tiver interesse, tá? Eu gero um link e eu posso até adicionar eu posso mandar o link no Instagram de algumas pessoas que eu tenho aqui no Instagram, da turma ITI 41, eu mando o link no chat do Instagram e aí vocês compartilham entre vocês, tá? Vocês mandam no grupo da sala, no grupo da professora Gabriela, eu posso até passar o link para a professora Gabriela e aí ela disponibiliza para vocês. Na terça-feira, às 10 horas, a gente faz a continuação dessa revisão, porque ainda tem bastante slide, tem bastante conteúdo. Para quem quiser, ninguém tem obrigação, quem tiver vontade, quiser acompanhar o resto da revisão de química, eu me disponibilizo então terça-feira às 10 horas da manhã essa revisão com vocês, beleza? Eu vou acabar a parte de óxido redução e aí depois terça-feira 10 horas, então anotem aí quem tiver interesse, eu vou estar continuando com a revisão, que eu vou entrar em funções inorgânicas, eu vou entrar ainda em cálculos de diluição, mol por litro, diluição de soluções, aí eu tenho química inorgânica, que eu falo sobre ácidos, bases, sais e óxidos, nomenclatura, força, toda aquela parte,
e depois ainda tem uma pincelada em química orgânica, que eu falo sobre classificação de cadeia, que eu falo sobre funções orgânicas, que eu falo sobre isomeria, tá? Então, quem tiver interesse, na terça-feira eu me disponibilizo para a gente fazer essa aula na terça-feira às 10 horas da manhã, tá bom? Então, quem tiver vontade aí, vou estar à disposição e vou disponibilizar o link para vocês. Beleza? Bom, continuando aqui, alguém quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, então aqui, o carbono foi de 4 para 0, sofreu redução. Quem sofre redução é o agente oxidante, de 4 para 0 recebeu 4 elétrons, o oxigênio de menos 2 para 0 aumentou o NOx, se aumentou o NOx sofreu oxidação, portanto, perdeu elétrons. Beleza? Bom, quando eu estou falando de uma reação de óxido-redução, se eu calcular a variação, o delta, o potencial da reação, eu tenho que fazer como? Potencial da redução mais o potencial da oxidação. Eu somo os dois valores, eu tenho a tabelinha de potenciais, que já foi calculada, a gente já tem essa tabelinha formulada, né? E se der um valor positivo, é porque trata-se de um processo espontâneo. Se der um valor negativo, é porque trata-se de processos não espontâneos. Daniel, quer fazer uma pergunta? Pode falar, meu nobre. O áudio está aberto para você aí. Ô, desculpa, Caio, foi sem querer. Pronto, Então tá beleza. Pode continuar aí, pode continuar aí. Tá sossegado. Valeu. Então, se o potencial for positivo, é porque é processo espontâneo, e se o potencial for negativo, é porque é processo não espontâneo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem as pilhas, cai muito pilha no Enem, né? É energia, a energia está na moda, né? Então, as pilhas são reações óxido-redução espontâneas que geram energia química, que geram energia elétrica a partir de energia química, né? Quando eu ligo várias pilhas em sequência, eu dou origem a uma bateria, né? A bateria são várias pilhas ligadas em série, né? São processos espontâneos, então, que apresentam potencial de redução maior, potencial global da reação maior do que zero. Então, quando eu for combinar a semi-reação de redução com a semi-reação de oxidação, tem que ser um valor maior do que zero. A última parte que eu vou falar são as pilhas, né? Eu trouxe aí a pilha mais comum, que é a pilha de Daniel, que é a pilha de cobre de zinco, né? Conectada por um fio condutor, né? Existe a presença da ponte salina. A função da ponte salina é fazer o equilíbrio das cargas entre as duas cubas. Ao invés de ser ponte salina, eu podia ter colocado as duas cubas em contato uma com a outra e uma membrana semipermeável. A membrana também ia possibilitar a passagem de elétrons de uma cuba para outra, né? Mas aqui, essa é a forma mais tradicional. Eu tenho uma plaquinha de metal cobre mergulhada numa solução que contenha íons cobre mais 2, pode ser uma solução de sulfato de cobre. Eu tenho uma plaquinha de zinco mergulhada numa solução contendo íons zinco mais 2, pode ser através de sulfato de zinco, né? E aí, ao montar lá, eu vou começar a observar o que vai acontecer, né? Se eu observar esse sistema, eu vou ver que vai ter deposição de cobre na plaquinha de cobre, enquanto que a plaquinha de zinco ela vai se corroer. O que está acontecendo aqui na plaquinha de zinco? O zinco metálico está se transformando em zinco mais 2. Eu tenho Zn de reagente formando Zn mais 2 de produto, por isso que a plaquinha está se corroendo. E o que está acontecendo aqui na plaquinha de cobre? Eu tenho os cobre mais 2, os íons cobre mais 2 da solução, né? Indo para a plaquinha e formando cobre metálico. Então, está tendo deposição de cobre na placa. A placa de cobre está aumentando de tamanho e a placa de cobre está diminuindo de tamanho. A concentração de íons cobre na solução está diminuindo, porque o cobre está vindo para cá, e a concentração de zinco na solução está aumentando. E está tendo passagem de elétrons do zinco para o cobre. Como que eu sei isso? Bom, depois do porre vem o CRAL. Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. O que é CRAL? Significa que cátodo sofre redução e ânodo sofre oxidação. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo na pilha, né? O que está acontecendo aqui? O cobre mais 2 está virando cobre 0. Então, o cobre está sofrendo redução, né? Então, o cobre sofre redução, então o cobre é o cátodo. E o que está acontecendo aqui? O zinco 0 está virando zinco mais 2, né? Então,
0 para mais 2, o NOx está aumentando, então está sofrendo oxidação. Então, o ânodo é o eletrodo de zinco. Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo. Tem a tabela de potencial, aqui está o potencial de redução. Do jeito que está aqui lítio para lítio mais um elétron, não está redução. Está indo de 0 para mais 1, está oxidação. Aqui é o potencial de oxidação. Se eu quiser transformar essa reação aqui para a forma de redução, seria lítio mais um elétron dando lítio. Aí o potencial de redução. Eu peguei o exemplo da pilha de Daniel anteriormente, peguei aqui zinco mais 2 elétrons, é a potencial de redução, né? Porque está de mais 2 para 0. Peguei aqui a do zinco, cadê a do zinco? Como eu inverti ela, eu utilizei o potencial de redução, menos 0,76. Cobre mais 2 elétrons indo para cobre, peguei o potencial de redução, 0,34. Tá? Aí eu tenho aqui as duas semi-reação. As duas estão na forma de redução. Não tem como os dois reduzir. Um tem que reduzir e o outro tem que oxidar. Porque um vai doar elétron e o outro vai receber elétron. Né? Como é um processo espontâneo, o potencial tem que ser maior do que 0, eu mantenho a de maior potencial e inverto a outra. Esse é 0,34, esse é menos 0,76. Eu mantive a do cobre, deixei o cobre reduzindo e inverti a do zinco. Zinco dando zinco mais 2 elétrons. Quando eu inverto a reação, eu inverto o potencial também. Mais 0,34, mais 0,76, agora eu posso escrever minha equação global. Por que eu posso escrever minha equação global nesse caso? Porque a quantidade de elétrons recebida está igual à quantidade de elétrons perdida. 2 e 2. Né? Se tivesse 1 e 2, a de cima ia ter que multiplicar por 2. Ia ficar 2 cobre, só que o potencial eu não multiplico. Multiplico só a equação para poder escrever a equação global. Essa é a equação mais comum. Cobre, zinco, pilha de Daniel. Está sempre, geralmente é essa pilha. O que sobrou antes dos reagentes se eu cortar os elétrons? Sobrou cobre mais 2 e zinco. O que sobrou nos produtos? Sobrou cobre e zinco mais 2. Somando os dois potencial, o potencial de redução com o potencial de oxidação, o potencial global padrão dessa pilha, 1,10 volts. Por que potencial padrão? Porque temperatura de 25 graus, pressão de 1 atm, concentração das espécies aqui no início da pilha, 1 mol por litro. Está nas condições padrões. Se eu mudar a concentração, esse potencial não vai ser 1,10, vai ser outro potencial. Né? Que eu posso calcular, utilizando, ao invés de uma luz aqui, eu posso utilizar um multímetro para medir qual que é a voltagem dessa pilha na situação que eu coloquei. Bom, cobre mais 2 está se transformando em cobre zero. Olha aqui, o cobre mais 2 está vindo aqui se transformando em cobre metálico. Está sofrendo redução. O cátodo reduz, o cátodo é o polo positivo. O que está acontecendo com o zinco? O zinco está virando zinco mais 2. Zinco metálico está se transformando em zinco mais 2. Está ocorrendo o consumo da plaquinha de zinco. Né? Então, aqui está sofrendo oxidação e aqui está sofrendo redução. Cátodo reduz, ânodo oxida. Sentido dos elétrons, os elétrons, quem oxida perde elétrons. Quem reduz recebe elétrons. Aqui não está oxidando? Então aqui está perdendo elétrons. Aqui não está reduzindo? Aqui está recebendo elétrons. Qual que é o sentido dos elétrons? Está indo da placa de zinco para a placa de cobre. Então, o sentido dos elétrons é sempre nas pilhas do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Beleza? Dá uma estudadinha em pilha. Sempre cai pilha aí. A principal pilha é a pilha de cobre e zinco, que é a pilha de Daniel. Eu vou deixar essa parte aqui para a gente já discutir na aula de terça-feira. Terça-feira, 10 horas, eu pego a parte de pH e entro com essa parte de pH aí com vocês. Alguém pode me passar um e-mail com o e-mail da turma ITI 41, por favor? Né? Meu e-mail pode ser o caioquimica@yahoo.com.br, que é mais fácil. Vocês me mandam um e-mail que eu vou disponibilizar esse material para vocês lá no e-mail da turma, tá? Vou passar para a professora Gabriela também para disponibilizar para vocês no grupo de vocês do WhatsApp, na teia de vocês. Também vai estar disponível no Teams para vocês aí, já que a gente está fazendo essa reunião na teia da ITI 41. Na semana que vem, na terça-feira, eu vou continuar a revisão na teia da ITE 31 e 32. Então, eu vou gerar o link e vou mandar o link para vocês.
E aí vocês acessam através do link, beleza? Só para passar rapidinho, né? pH, a gente fala um pouquinho de KW, a gente fala sobre a chuva ácida, a gente fala sobre classificações de sistemas, soluto solvente, concentração, diluição, mistura de soluções, compostos inorgânicos, ácido, base, né? Sais, óxidos, né? E depois a gente termina com a parte de química orgânica, tá? Inclusive com a parte de isomeria, beleza? Isomeria plana e isomeria espacial. Quem tiver interesse, eu estou à disposição. Na terça-feira a gente faz essa nossa reunião às 10 horas, tá? Se não tiver interesse, se tá tudo bem, tudo tranquilo, eu estou aqui para ajudar, não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém, para tomar tempo de ninguém, beleza? Quem quiser tirar dúvida, aqui está o meu e-mail, tá? A gente pode conversar via e-mail, a gente pode conversar via Instagram, pode me mandar as dúvidas. Na terça-feira, eu acho que o tempo da aula vai ser menor, né? Não tem tanto slide assim, não tem tanto conteúdo assim. Né? Apesar do número de slides eu ter chego até a metade, eu acredito que na quinta-feira a aula vai render. E aí a gente consegue deixar um finalzinho da aula aí para dúvidas e discussões. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo ok? Então, estou à disposição de vocês. Terça-feira a gente se encontra. Quem tiver interesse. Um abraço para vocês. Bom final de semana. Se cuidem, né? Se for sair, usa máscara, usa álcool em gel, lava bem a mão, se cuida bastante, tá? E quem que quiserem conversar comigo, podem contar comigo aí, o que for necessário da parte de química, se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar, a gente pode conversar. Valeu, pessoal? Um abração para vocês, então. Valeu, Vejo vocês Caio. na Obrigadão, terça-feira. viu? Valeu, qualquer coisa, estou à disposição. Valeu? Valeu. Um abraço para vocês. Obrigado pela Pronto, aula aí, viu? pronto, tamo junto. É muito conteúdo, é muita coisa, mas eu estou tentando abordar tudo de química do primeiro ano até... É sempre assim nas aulas de revisão, é sempre ficar faltando alguma coisinha. É porque é muita coisa, com uma aula só de para 2 2 horas horas, é 2 horas pouco e meia, tempo. é muita coisa. Uhum. Então, eu estou à Mas dá disposição para aí. dar uma noção e já dá para ver quais são os assuntos que vão ser abordados, já dá para a pessoa, né, dar uma direção para onde estudar mais, onde e quem quiser, né, participar da continuação, terça-feira, como você falou, vai lá. Vamos lá, que dá pra gente conversar mais um pouquinho. É isso aí. Valeu? Pronto, então beleza, então. Tô saindo aqui. Valeu, um abraço para vocês, bom final de semana. Pela presença. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal, então, viu? Até segunda-feira. Nossa próxima aula não entrou, não sei se você tem algum recado para dar. Só tem um recado para dar pro pessoal, é que o pessoal que fez a resenha de Iraceli, que colocou no site lá, no Google site, tem uma galera que tá que botou no Google Drive, né, o arquivo em PDF, só que ele tá bloqueado. Preciso que vocês que colocou o PDF no Google Drive e exportou, coloca o arquivo para compartilhar público, compartilhamento público lá, compartilhar público o link, compartilhar público o arquivo, viu? Que na hora de acessar o arquivo, eu não consigo acessar porque tá privado a resenha que colocou no site. Viu? Tá faltando muita gente colocar ainda, viu? Quem não fez ainda, vamos fazer aí. Que a série vai começar a corrigir já. Beleza? E aí? Beleza, Daniel. Meu Ô, Daniel, repare. A oi. gente, tipo, copiou as resenhas, o texto, e colocou no site. Tem algum problema? Tipo, não colocar o arquivo, colocar o texto direto? Não tem problema não. Dando pra ver lá, viu? É só o pessoal que colocou exportou em do Google Drive, ele tá
privado consegue acessar para ler. Uhum. Viu? Então, só isso, galera. Qualquer dúvida, contato comigo pelo WhatsApp. Nibaldo, não sei se ele conseguiu resolver para mim, se eu já. Eu falo com ele. Então, é isso aí, pessoal. Até segunda-feira. Bom final de semana para qualquer para entrar em contato com vocês. Falou? Então, até. Vocês, até segunda.